Gênesis capítulo 3 novamente. Nós estamos falando esse mês a respeito da relação do cristão e o trabalho. Semana passada vimos que o trabalho é de Deus, né? Que ele não é consequência do pecado. O trabalho, Deus instituiu o trabalho para o homem antes da queda. Vimos isso semana passada. E Deus, ele prometeu ao longo da Bíblia abençoar o trabalho, né? E nós podemos e devemos glorificar o Senhor através do nosso trabalho, que trabalho é de Deus, né? Duas instituições que Deus instituiu logo no início: trabalho e casamento. E nessa sequência, primeiro o trabalho e depois o casamento, né? Mas hoje nós vamos ver algo que semana passada eu quis mostrar que o trabalho não é resultado da queda. O resultado da queda, a consequência da queda no trabalho, foi que o trabalho foi corrompido pelo pecado, assim como todas as outras coisas. É isso que nós vamos ver nessa manhã. Mas o trabalho em si, ele é de Deus, foi Deus quem criou. Mas hoje, eu vou mostrar de fato, nós vamos ver como que de fato o trabalho, ele foi corrompido também pelo pecado. Tanto que o tema hoje é o trabalho e o pecado. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19. Diz assim: E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, isso aqui é a tua palavra, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para que a gente contemple, Senhor, as maravilhas da tua palavra, Senhor. Que possamos compreender nesta manhã, Senhor, como o pecado afetou todas as coisas na criação, inclusive o nosso trabalho, Senhor. Que o Senhor possa nos dar entendimento para que possamos glorificar o Senhor no nosso trabalho, em nome de Jesus. Bom, como eu disse, recapitulando, o trabalho ele é de Deus. Foi Deus quem criou o trabalho, e Deus criou o trabalho, instituiu o trabalho para o homem antes da queda. Vimos isso a semana passada. Porém, de fato, no capítulo 3, narra a queda do homem, a queda da humanidade. Narra, resumidamente, o dia em que o pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, ele corrompeu todas as coisas, né? O ano passado nós pregamos uma série ano passado sobre Deus salva pecadores, pregamos a série sobre falsos deuses, né? E vimos, não sei se a memória de vocês é boa, mas nós vimos como que o pecado ele corrompeu o nosso coração e a partir daí corrompeu todas as coisas, toda a criação. Inclusive é isso que Deus disse para Adão. Deus disse para Adão: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. E a terra aqui é toda a criação. A terra inteira, toda a criação foi amaldiçoada por causa do pecado. O estrago, irmãos, que o pecado fez quando entrou no mundo, assim, nós estamos, né? Desde que estamos plantando a igreja, sempre eu abordo o lado em que o pecado corrompeu e como que o Evangelho de Jesus ele veio para restaurar todas as coisas. O pecado ele corrompeu todas as coisas na criação. Não apenas a relação do homem com Deus, mas a relação do homem uns com os outros, né? Falamos disso também o ano passado. E também o pecado corrompeu todas as coisas, inclusive o trabalho. E é por isso que nos versos seguintes, após Deus dizer que maldita é a terra por causa de Adão, do pecado de Adão e Eva, Deus vem e diz: com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte da terra. O trabalho em si ele não é pecaminoso, mas o pecado corrompeu também o trabalho. E é por isso que, apesar de Deus ter criado o trabalho hoje é penoso. Por que o trabalho hoje é penoso? Por que a gente, vamos dizer assim, né, não trabalhamos plenamente felizes?
porque o pecado corrompeu o trabalho. Amém? E nós vamos ver, vou pontuar brevemente aqui, algumas formas em que o pecado corrompeu o trabalho. Primeira delas, o trabalho se torna improdutivo. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Nós vimos aqui que Deus mesmo diz para Adão que uma das consequências do pecado estava intimamente relacionado com o trabalho dele. Deus colocou o homem no capítulo 2 para cultivar o jardim, para guardar o jardim. Após a queda, após o pecado ter entrado no mundo, Deus diz para Adão que com sofrimento ele iria se alimentar. E o alimento aqui está relacionado ao trabalho. O homem se alimentaria como fruto do seu trabalho. Assim era a vontade de Deus. E aqui Deus vem e diz para Adão que com sofrimento ele iria se alimentar. Que a terra agora iria produzir ervas daninhas. A gente sabe que nesse ponto aqui está falando das coisas que após a queda a terra começou a produzir que dificultam o trabalho, né? Principalmente aqui no contexto, e a gente precisa entender essa linguagem, o contexto em que aqui no início Adão e Eva, e ao longo da história, as coisas eram muito braçal, né? O trabalho em si, nós vimos isso, era muito na agricultura, o homem mexia propriamente, ainda não havia tecnologia, né? Então bem no início essa linguagem é aplicada a esse início, onde o homem, o trabalho dele era envolvido em arregaçar as mangas, propriamente dita, e trabalhar na terra, e arar a terra, como nós vimos na semana passada, aqui em Isaías 28, Deus diz que à medida em que o homem foi desenvolvendo as técnicas, foi Deus o inspirando e o ensinando. Então está relacionado a isso. Então Deus vem e diz que com sofrimento e com muito suor, ele iria trabalhar. Então, de certa forma, nós podemos entender que a dificuldade no trabalho, o trabalho ser penoso e de certo sentido improdutivo. Em qual sentido? Que o trabalho ele se tornou frustrante. Significa que nós não temos e nós não teremos o fruto 100% do nosso trabalho. Nós, por causa do pecado, nós não gozaremos plenamente do trabalho. Deus, quando criou o trabalho, ele criou para que o trabalho fosse uma das coisas que nos trouxesse prazer. Pode ser para nós aqui depois da queda, pode ser, não acredito nisso. Mas Deus criou o trabalho e o casamento, né, quando apresentou Eva para Adão, para que essas duas coisas fossem as primeiras e as principais coisas que trouxesse gozo para Adão, que trouxesse alegria para Adão, o trabalho e o casamento. Porém, após a queda, uma das consequências é que o trabalho já não é mais, nós já não temos mais esse gozo 100%. Nós já não temos mais, o trabalho ele não é produtivo. Por quê? Porque a terra, a partir do pecado, iria produzir, como diz nessa tradução aqui, cadê? A terra produzirá ervas daninhas, aqui, espinhos e ervas daninhas, que são coisas que representam a dificuldade, né? Então, o trabalho ele não é 100% prazeroso para nós hoje por causa do pecado, porque o pecado corrompeu até mesmo a nossa relação com o trabalho. Então, depois da queda, o pecado ele se tornou improdutivo. Nós não gozaremos 100%. E é por isso que, por mais que você trabalhe numa profissão que você goste, no fundo, a gente ainda tem uma queixa, a gente ainda tem assim, uma certa frustração com relação ao trabalho. Segunda coisa, o trabalho perde o sentido. Abre aí rapidamente, se você estiver treinado, em Eclesiastes capítulo 2. Eclesiastes está depois dos Salmos. Depois dos Salmos vem Provérbios e aí vem Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 2, versos 15 a 23. O trabalho perde, de certa forma, o sentido. Olha o que diz, Eclesiastes capítulo 2, do 15 ao 23. Diz assim: aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros. Serão lembrados para sempre. Nos dias futuros ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como o tolo morrer? Verso 17. Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo?
Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem o homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Não tem como eu aprofundar aqui para que a gente entenda o porquê dessa linguagem de Eclesiastes, né? Mas, resumidamente, nesses versos e em vários outros do livro de Eclesiastes, o autor ele mostra a frustração com o trabalho, com todo o trabalho feito debaixo do sol, né? Que é essa vida nessa terra. E o autor vai dizer que depois de muito trabalhar e depois de alcançar muita sabedoria, ele viu que tudo aquilo era em vão. Tudo aquilo era inútil. Para ele, todo o trabalho, todo o esforço se tornou inútil e sem sentido. Ele diz, é como correr atrás do vento. Tudo isso que eu fiz, para mim, agora já perdeu o sentido. Eu fico pensando, para que eu trabalhei tanto? Por que eu me esforcei tanto? E um dos motivos é que ele disse assim, no final das contas, depois eu vou ter que deixar todo o trabalho das minhas mãos para o meu sucessor, para o meu próximo. Então, de certa forma, o que ele está dizendo? Que depois da queda, uma das coisas que acontece com o trabalho é que ele não é eterno. O fruto do trabalho não é eterno. E que mais cedo ou mais tarde, as nossas realizações, todos os esforços que nós alcançamos através do trabalho, ele não tem prazer eterno, ele não tem realizações eternas. De certa forma, muito do nosso trabalho, no fim das contas, quando Cristo voltar, ele vai cessar. E aí o autor está dizendo que quando ele parou para entender que os frutos do seu trabalho, as suas realizações não são eternas, é tudo passageiro, é tudo transitório, ele diz assim, para mim perdeu o sentido. Perdeu o sentido. E por que isso é importante? Porque, irmãos, olha o pensamento que é basicamente como o Eclesiastes está dizendo aqui. Você já parou para pensar assim, quando você para para pensar assim, poxa, eu trabalho tanto para no final do mês, para no início do mês eu receber o meu salário, mas quando eu recebo o meu salário, ele é conta para pagar, né? É boleto para pagar, é tanta coisa que eu acabo tendo que pagar, e outra coisa que hoje a gente diria, nossa, eu trabalho tanto e ainda não realizei todos os meus sonhos. Já parou para pensar? Já parou para pensar nisso? É basicamente o que Eclesiastes está dizendo, só que ele usa uma linguagem mais bonita, né? De Eclesiastes aqui. Mas basicamente é isso que ele está dizendo. Ele diz assim, olha, eu trabalho tanto e eu vi que apesar de trabalhar tanto, apesar de eu me esforçar tanto, eu ainda não alcanço tudo que eu queria, eu ainda mesmo trabalhando tanto, eu não fico plenamente satisfeito, eu não realizo tudo que eu gostaria de realizar. E outro detalhe, tudo isso que eu alcancei através do trabalho, mais cedo ou mais tarde vai o quê? Vai passar. Vai passar. Irmãos, são poucas as coisas que nós levaremos para a eternidade. E quando falamos de trabalho, são poucas, principalmente são poucas. A maioria das nossas relações, das nossas realizações no trabalho é para a vida nessa terra. E é por isso que nós, para trabalharmos, nós temos que ter a perspectiva de Deus. Porque se como o autor aqui, né, a gente esquece a perspectiva da eternidade, esquece os propósitos de Deus para o trabalho, e perdemos de vista a visão que Deus tem a respeito do trabalho, os seus propósitos e tudo mais, nós ficamos loucos, irmão. E aí muitos acabam, esse é um dos motivos pelo qual alguns acabam entrando em depressão. Acabam desenvolvendo ansiedade, principalmente com relação ao trabalho, porque eles não veem resultado, eles não veem fruto. Eles trabalham e as coisas parece que não acontecem. E essa é uma das consequências do pecado no trabalho. Por causa do pecado, porque o pecado entrou no mundo, o trabalho se tornou pesaroso, se tornou improdutivo e, de certa forma, ele de fato não tem sentido, porque basicamente é só para a vida nessa terra. Terceira coisa,
O pecado também corrompe o trabalho no sentido de, depois da queda, o nosso trabalho ser muito contaminado pelo egoísmo. O que eu quero dizer com isso? Eclesiastes 4:4, vira a página aí. Olha o que o autor de Eclesiastes também diz. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Em outras traduções, no lugar de competição, está escrito que ele diz que todo trabalho é fruto da inveja das pessoas. Uma das formas que o pecado corrompe o trabalho é quando o pecado da inveja, o pecado da competição, quando você quer ser maior que os outros, ele afeta a forma como nós trabalhamos. E aí, por causa da inveja, por causa da competição, o nosso trabalho ele é corrompido e nós passamos a trabalhar por uma razão egoísta. Nós passamos a trabalhar para nós mesmos. Né? Nós não trabalhamos para servir, o que não vai dar tempo de falar nessas semanas, né? Que o trabalho é serviço, é servir ao bem comum, é servir ao próximo. Nós perdemos a perspectiva de que o trabalho é para servir ao próximo, é para servir ao bem comum e na linguagem da nossa igreja para servir a cidade, e nós passamos a trabalhar para nós mesmos. Nós passamos a trabalhar movidos pela inveja. Ah, aquele ali tem dinheiro. Ah, eu queria ter a vida que o outro tem. Então eu vou trabalhar muito para que eu tenha. Recentemente, esses dias do meu trabalho, eu falando com um rapaz lá que foi fazer uma entrega para o meu patrão, né? Ele pega os banheiros químicos e entrega na área lá. E aí ele falando, e eu falando que eu não podia atrasar e tudo mais, porque eu tinha horário de chegar em casa. Aí ele começou, não, aqui é horário de chegar em casa e tal. O importante é que no final vai ter hora extra, né? Eu falei com ele, mas nem tudo dinheiro compra. Nem tudo dinheiro compra. E aí ele falou assim, mas e se você trabalhar e daqui uns tempos você estiver lá em Miami, estiver fora do país? Eu falei, olha, mas e aí? A vida se resume a eu fazer uma viagem para fora do país? Então, irmãos, nesse sentido, muitos trabalham movidos pela inveja. Eu quero viajar como fulano viaja, eu quero ter a casa que fulano tem, eu quero ter o carro que fulano tem, e aí eu trabalho muito. Só que aí é o que Salomão está dizendo aqui, o que o autor está dizendo, que o trabalho ele acaba se tornando fruto da inveja. E isso corrompe o trabalho, irmãos. Se você trabalha movido pela inveja, movido pela competição, e se você trabalha em empresas onde tem, vamos dizer assim, a forma do trabalho, né? Tem de certa forma tem promoção, tem meta, né? Tem, qual que é a palavra, senhor? Esqueci. Como se quando você vende, o patrão te dá uma comissão, né? Comissão. Irmãos, aí é que você sabe do que eu estou falando. Aí é que você vê o que Eclesiastes 4 está dizendo. Porque aí você vê as pessoas movidas pela inveja e pela competição. E aí você sabe. Talvez você já passou por isso. Talvez você já sofreu com isso. O trabalho ele é totalmente corrompido. Totalmente corrompido. E um outro exemplo disso é Gênesis capítulo 11, versos 1 a 4. Onde narra a história da Torre de Babel. Deixa eu voltar lá. Gênesis capítulo 11. Olha a corrupção do trabalho. Gênesis 11, versos 1 a 4. Diz assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Verso 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Após o dilúvio, os homens se reúnem, falavam apenas uma língua, e o que eles dizem? Vamos trabalhar. Eles desenvolveram, aperfeiçoaram a técnica de construção, que nós podemos entender pelo texto. Só que, e aí eles disseram, vamos construir uma cidade e uma torre que leve até os céus. Para quê? Para a gente criar um nome para nós mesmos. Para que o nosso nome se torne famoso. Olha a corrupção do trabalho. Aqui era um trabalho, era uma obra, eles estavam desenvolvendo uma cidade, construindo, e tudo isso é trabalho. E o que eles colocaram como propósito no trabalho?
construir um nome para si mesmo, serem famosos, glorificar não a Deus através do trabalho, mas glorificarem a si mesmo. E essa é uma outra corrupção do trabalho. Quando a inveja, muito provavelmente misturado com a inveja, misturado com a competição, está o fato também, o pecado de querer glorificar a si mesmo, querer levantar um nome para si. Porque você acha que muitos trabalham? Muitos trabalham para querer um nome. Muitos trabalham para que eles se tornem conhecido como o maior empresário de sucesso da cidade. Muitos trabalham para construir uma empresa, para edificar uma empresa, para quê? Porque ele quer ser famoso. Ele quer ser conhecido como o maior empresário da cidade e por aí vai. Ele quer ser conhecido como o melhor funcionário. Ele adora ver a fotinha dele lá no quadro de funcionário do mês. Para que as pessoas olhem e digam, olha, ele é o funcionário do mês, ele é o melhor, ele é isso, ele é aquilo. E isso também corrompe, irmãos, corrompe o trabalho. Por quê? Porque para alcançar isso, a gente sabe que na maioria das vezes, a gente vai ter que cometer vários outros pecados. Então, outra perspectiva disso. Na Torre de Babel, eles trabalharam bastante, porque só Deus parou aquela obra, né? E é o que o próprio Deus disse, eu é que vou parar, senão eles vão continuar. Deus teve que parar aquela obra, porque eles trabalharam com um trabalho tão afinco, que eles estavam conseguindo, e Deus mesmo disse que eles iriam conseguir aquilo, se ele não intervisse. E uma outra perspectiva a esse respeito. Um outro problema é quando o seu trabalho se torna a sua identidade. Eles estavam construindo a torre para criar um nome para si. Ou seja, o trabalho deles estava intimamente conectado a eles serem alguém, a eles serem famosos. E isso é o que nós podemos trazer para os nossos dias. O trabalho também é corrompido quando a sua identidade se torna o trabalho que você faz. E isso eu tenho pensado recentemente. E esse é um problema que nós criamos desde cedo. Olha, para pensar e vê se você já parou para pensar nisso. Qual que é uma das perguntas que a gente gosta de fazer para as crianças? O que você vai ser quando crescer? O que você vai ser? Pesado, né? Quem eu vou ser? O que você vai ser quando crescer? E o que está implícito nessa pergunta? Na verdade, o que a gente está perguntando? Com o que você vai trabalhar? Sim ou não? Com o que você vai trabalhar? Mas olha a linguagem que a gente usa. O que você vai ser quando crescer? A gente está, no fundo, falando de qual profissão ele vai querer, com o que você vai querer trabalhar, mas a gente está associando intimamente o trabalho a quem ele vai ser. A identidade da criança, a gente já está desde cedo incentivando ela a associar quem ela é ou quem ela será com o trabalho que ela vai ter. E aí, quando a gente dá asas para isso, o que a gente vê à medida em que a criança cresce, é que de fato ela acha que o que define quem ela é o trabalho que ela tem. E é por isso que quando vai escolher uma profissão, a maioria hoje em dia escolhe uma profissão que dá status, poder ou muito dinheiro. Sim ou não? Dificilmente você vai ouvir alguém dizer, e aqui eu não, deixa eu dar esse exemplo, não deixa eu usar a minha profissão, tá? Dificilmente você vai ouvir a criança dizer, ou se você ouvir, os adultos ao ouvir vai repreender. Porque imagina que uma criança, imagina que o meu filho, vou dar um exemplo para não falar que eu estou falando dos outros. Imagina o meu filho de 8 meses, quando alguém pergunta isso para ele, meu filho diz assim, eu quero ser controlador de pragas igual meu pai é. Quero mexer com rato barato. Ou então, na função que eu estou agora, eu quero trabalhar com banheiro químico. Eu quero poder rodar as áreas onde o pessoal trabalha, limpando, higienizando, sugando o banheiro químico. Se o meu filho responder isso para alguém, eu tenho quase certeza que a pessoa que ouvir vai falar com ele, não, o que? Você quer trabalhar com isso? Não, você tem que trabalhar com algo mais. Você vai ser um lavador de banheiro? Eu estou usando a minha profissão, tá, irmão? A função, o trabalho que eu tenho. Por quê? Porque nós, desde pequeno, associamos a identidade da pessoa. E de certa forma a gente não só considera esse trabalho de segunda categoria, né, ou um trabalho, vamos dizer assim, dos piores, e aí a gente já quebra o que eu falei semana passada, de que todo trabalho é digno diante de Deus, como a gente também incentiva e já planta a semente do pecado no coração da criança.
A gente já incentiva a criança ou os jovens a associarem o trabalho à sua identidade. Qual que é o perigo disso, irmão? Qual que é o perigo disso? É que se a sua identidade, quem você é, estiver assimilada ao trabalho que você tem, se você não alcançar o trabalho dos seus sonhos, que você julga que vai te fazer ser alguém, você vai se tornar frustrado na vida. Você vai ser uma pessoa frustrada. Você vai trabalhar na função que você trabalha hoje, ou que você acabar trabalhando de forma frustrada. E detalhe, isso é um dos maiores pecados. Por quê? A nossa identidade, quem nós somos, não pode estar firmada em algo dessa vida, em algo passageiro, em algo transitório. A nossa identidade, quem eu sou, não pode estar firmado e fixado no meu trabalho ou em qualquer outra coisa dessa vida. A nossa identidade tem que estar fixada em quem? Em quem nós somos em Deus, em quem nós somos em Cristo Jesus, e não nas coisas dessa vida. Amém? O trabalho, ele é parte importante na nossa vida, mas ele não pode ser a nossa vida. Porque senão o dia, se acontecer de você sair dessa profissão, de você ser mandado embora, de alguma coisa acontecer que, vamos supor, acaba aquela profissão, como as tecnologias que estão vindo, né? E já tem várias matérias falando de trabalhos que provavelmente no futuro, com a tecnologia desenvolvendo, vão acabar. Imagina se a sua identidade estiver nessa profissão, o dia que ela acabar ou acontecer qualquer outra coisa, vamos supor que você fique inválido de certa forma e não possa trabalhar naquela função. Sua vida acabou. Por quê? Porque a sua identidade, quem você é, estava fixa naquele trabalho. Então, essa é uma das outras formas que que o pecado afeta o trabalho. E se você coloca a sua identidade, ou se você usa o trabalho para ficar famoso, para ter status, dinheiro, poder, você está, vamos dizer assim, trabalhando de maneira pecaminosa. Quarto ponto, o trabalho revela nossos ídolos. Eclesiastes 4:8. Olha que interessante. Se você quiser eu abro aqui, depois você confere na sua casa. Eclesiastes capítulo 4, verso 8 diz assim: havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Olha os pontos que eu já disse. Era totalmente solitário e esse é um aspecto, olha para você ver, normalmente quem idolatra o trabalho, ou quem faz do trabalho a sua identidade, ou quem faz do trabalho a sua vida, minha vida é meu trabalho, normalmente ele se torna solitário. Eu estava dizendo ontem no encontro de casais, muitas pessoas hoje jogam o casamento lá para a última instância. Primeiro eu vou estudar, depois eu vou trabalhar, vou conquistar o trabalho dos meus sonhos, para me poder conquistar o salário dos meus sonhos, para depois, vou estabelecer a minha vida, fazer a minha vida para depois eu casar. E aí eles rebaixam o casamento e jogam o casamento como se o casamento fosse só, sabe ali, só a cobertura da vida, só a cereja do bolo. E aqui no sentido negativo, de ser só um detalhe. E aí, muitos, por causa dessa visão de trabalho, essa visão pecaminosa e essa forma de lidar pecaminosa com o trabalho, se tornam solitários. Eclesiastes está dizendo, havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, e trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. O trabalho trouxe riqueza, mas não trouxe satisfação. E hoje em dia, na nossa sociedade, isso é muito comum. Para dar apenas um exemplo, ser youtuber hoje, gravar vídeo na internet, virou um trabalho. Virou um trabalho. Tem patrocínio, tem tudo. Mas principalmente dando esse exemplo, muitos trabalham, chegam no ponto que queriam. O dinheiro vem, a riqueza vem como fruto do trabalho, mas eles não encontram satisfação. Muitos entram em depressão, aprofundam em ansiedade e infelizmente muitos hoje chegam até mesmo a se suicidar. Porque trabalharam, abriram mão de várias outras coisas, mas não encontraram satisfação. E aí olha o que diz, ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Eu gostei dessa frase, para quem eu estou trabalhando tanto? O trabalho revela os nossos ídolos. Muito provavelmente, às vezes, se você for conhecer uma pessoa e tentar descobrir por que ela trabalha tanto, você conhece alguém que trabalha tanto? Por que fulano trabalha tanto? Em alguns casos, a pessoa trabalha tanto e quando você vai tentar descobrir, é porque ela tem um ídolo, um falso Deus.
E é por isso que ela trabalha. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa que idolatra o dinheiro, que o dinheiro é a coisa mais importante para ela. Como que você tem dinheiro hoje em dia? Trabalhando. Então ela vai trabalhar muito. Para quê? Para ter o dinheiro. Ou a pessoa idolatra o próprio trabalho. Por que você trabalha tanto, rapaz? Você nem ganha tão bem, né? Estou argumentando. Você nem trabalha tão... Você nem ganha tão bem, essa profissão nem te dá tanto dinheiro que você trabalha tanto. Pode ser que ela já idolatra aquele trabalho dela, aquela função dela. Outra coisa, muitos idolatram o status, o poder, principalmente em época de rede social, né? Você poder postar uma foto e tudo mais. Muitos idolatram o trabalho, o status, né? Eles querem ter posição na sociedade, eles querem ser conhecidos. E, na maioria das vezes, o trabalho te dá isso. Se você trabalhar e tiver dinheiro, você vai ter o quê? Um status. E aqui ela não idolatra nem o trabalho nem o dinheiro, mas usa os dois para quê? Para ter status. O trabalho também é pecaminoso. Outra coisa, poder. Muitos querem o poder. Eles querem ter poder, eles querem ter controle. E como que você alcança isso também é através do trabalho. Porque o trabalho vai te dar o dinheiro, o trabalho vai te dar o status, e assim você vai ter o quê? O poder. Percebe como tudo está conectado? Outra coisa que as pessoas idolatram, a segurança. Se você perguntar para alguns, por que você trabalha tanto? Cara, porque eu gosto de abrir o meu aplicativo do banco, olhar minha conta e ter lá alguns zeros. Porque eu sei que tendo esse dinheiro lá, a minha vida é tranquila. Eu tenho segurança. Eu não preciso preocupar com uma pandemia, eu não preciso preocupar com uma crise, um desemprego, porque eu estou seguro. Percebe como que ela não idolatra o dinheiro, mas a idolatria dela é ter segurança, é ter a sua vida sob o seu próprio controle. E é por isso que ela trabalha tanto. E esses são motivos pecaminosos que se relacionam com o trabalho. Quinto ponto. Por causa de outros pecados, nós também corrompemos o trabalho. E aqui juntando tudo, misturando para finalizar. Juntando todos esses elementos, ainda inclui mais um. Que nós também corrompemos o trabalho com outros pecados. O pecado entrou no mundo e uma outra forma que ele corrompe o trabalho é porque... por causa de outros pecados, nós corrompemos o trabalho. Exemplos. A mentira. Mentira é pecado? É pecado. E nós podemos, através do pecado da mentira, corromper o trabalho. Como? Quando você passa a usar a mentira como uma ferramenta de trabalho. Quando você, por exemplo, ou é funcionário, e vou dar alguns exemplos bem simples. Você faz ali o que a gente chamaria no termo popular uma cagada no emprego, sei lá, vou dar exemplos bobos, vou dar exemplo que já aconteceu comigo. Você bate o carro, você esbarra o carro, né? Você deixa de fazer um serviço que era para você fazer e você não fez, e ao invés de você falar a verdade, você o quê? Você mente. Você mente para não perder moral com o patrão, você mente para não ter que arcar com as consequências, você mente. E aí, através do pecado da mentira, você corrompeu o seu trabalho. Outro exemplo. O suborno, que nós vimos muito nessa série, Deus confrontar os políticos e os sacerdotes com relação ao suborno. Nós também podemos corromper o trabalho através do suborno. Nós podemos, ao invés de, por exemplo, falando de grandes empresas, ao invés de abrir licitação e tudo mais, fazer o negócio certinho, eles vão lá e recebem o suborno de quem paga mais e faz ali uma espécie de troca. Você corrompe, às vezes você mesmo como funcionário, ao invés de você agir de forma honesta, de forma transparente, você acaba aceitando o suborno para fazer coisas através do seu trabalho e por meio do seu trabalho que você não faria. Outra coisa, a injustiça. Nós podemos ser injustos no trabalho, tanto como funcionários, tanto como patrões, para usar essa linguagem que a gente usa. O roubo. Nós também podemos corromper o trabalho se a gente roubar, se a gente usá-lo para roubar. Seja como funcionário roubando da empresa, de várias formas, seja como patrão também roubando do funcionário. Porque quando você não dá a ele aquilo que ele é de direito, você está roubando ele. Também podemos corromper o trabalho através da preguiça. Quando cedemos ao pecado da preguiça, nós não trabalhamos de forma íntegra. Nós não trabalhamos com todo o zelo que deveríamos. E assim a gente vai corrompendo o trabalho. Enfim, cada ponto aqui a gente poderia, né, ficar conversando horas a esse respeito, mas o propósito do culto é para que a gente levante esse assunto. Como eu disse, o nosso desejo é que a gente tenha na igreja um ministério de fé e trabalho, né? Onde todos que quiserem
fazer parte, e teremos reuniões especificamente para isso, para que a gente converse a respeito de como que a nossa fé, a palavra de Deus, ela transforma a nossa maneira de trabalhar. Por isso que essas pregações dessa série são apenas para resumir e levantar o assunto e mostrar como que nós podemos sim trabalhar para a glória de Deus e especificamente o tema de hoje. Que a gente possa entender como que o pecado, ele também corrompe o nosso trabalho de diversas formas que poderia dizer. Amém? Mas para concluir, o Evangelho de Jesus restaura todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20 diz assim: Pois foi do agrado de Deus que nele, Jesus Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. O que esses versos dizem? Que através do sacrifício de Jesus, através do Evangelho, através da morte expiatória de Jesus, através da morte substitutiva de Jesus, através da obra de Jesus na cruz, como vimos na semana passada, Deus estava reconciliando, restaurando todas as coisas. E o detalhe importante, todas as coisas. Através do sacrifício de Jesus, não apenas nós fomos reconciliados com Deus, na nossa relação com Deus, nós não apenas fomos reconciliados uns com os outros nas nossas relações, como nós já vimos também o ano passado, mas nós também, Cristo também morreu para reconciliar todas as coisas. Porque se quando o pecado entrou no mundo, toda a criação foi corrompida, inclusive o trabalho, através da obra de Jesus na cruz, todas as coisas podem e serão reconciliadas e restauradas, já nesta vida e na vida por vir de forma plena e completa. Então, até mesmo o trabalho, o Evangelho de Jesus pode restaurar. O Evangelho de Jesus é o segredo para que a gente, vamos dizer assim, mesmo com a presença do pecado neste mundo, nos relacione com o trabalho da forma como Deus se agrada. O Evangelho de Jesus, o que Cristo fez na cruz, ele também tem aplicações no nosso trabalho. E diante de todos esses pecados que nós vimos, que nós podemos cometer no trabalho e através do trabalho, nós só vencemos esses pecados através do Evangelho. Nós só vencemos esse pecado quando nós começamos a meditar e a pensar como que o Evangelho de Jesus se aplica a cada um desses pecados e como que isso se relaciona com o nosso trabalho. E como eu disse, para citar apenas um exemplo, se eu não posso, se é pecado, eu relacionar a minha identidade, quem eu sou, no meu trabalho, se eu posso trabalhar para servir a outros deuses, como que eu quebro isso na minha vida? Quando eu começo a entender que, em primeiro lugar, a minha identidade não é o meu trabalho. Eu não serei, os meus filhos não serão, ou eu não sou aquilo que eu trabalho. Quem eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu sou criado por Deus e reconciliado por Deus em Cristo Jesus. A minha identidade tem que estar em Cristo Jesus e quem eu sou nele e não no meu trabalho. Em segundo lugar, todos os pecados eles são vencidos através do poder do Evangelho. E é por isso que o segredo para que a gente possa vencer o pecado no trabalho também é o Evangelho. Amém? Vamos orar, fique de pé. Mas mais a respeito disso eu vou falar semana que vem. Para concluir, acredito que eu vou concluir semana que vem essas 3 pregações a respeito da relação com o trabalho. Mas alguns pontos aqui, diante disso. Precisamos examinar frequentemente o quanto o pecado tem afetado o nosso trabalho. Pense no seu trabalho. Nós precisamos, como cristãos, pensar em como o pecado tem afetado o trabalho. Por que, irmãos, que isso é importante? E o que isso tem a ver com a série Igreja Sem Paredes? É que, como eu já repeti várias vezes nessa série, às vezes nós somos uma pessoa, às vezes nós somos cristãos no culto, no domingo, mas de segunda a sábado no trabalho nós não somos. Nós somos como aqueles que não são cristãos. A nossa forma de trabalhar ou de ver o trabalho é igual. Então nós precisamos frequentemente observar e examinar. Peraí, como que o pecado tem afetado o meu trabalho? Porque às vezes o pecado já corrompeu tanto a forma como trabalhamos que a gente nem percebe. Então precisamos constantemente examinar a nós mesmos nesse sentido. Segundo lugar, após nos examinar, precisamos confessar se houver pecado diante de Deus e precisamos corrigir os erros e pecados do nosso trabalho.
Amém? Nós não podemos seguir o fluxo, temos que corrigir isso. 3. Tudo isso não apenas como funcionário, mas também como padrão. Né? Isso não fala apenas de nós quando somos funcionários, mas também quando você é dono do próprio negócio. E 4, lidar com o pecado no trabalho é sempre uma oportunidade de anunciar o Evangelho de Jesus. Por quê? O que eu quero dizer com isso? É que à medida em que a gente, através de pensar nisso, como que a nossa fé transforma o nosso trabalho será diferenciado. Não no sentido propriamente dito de que você vai ser o melhor da empresa. Porque eu há meses tenho falado, eu não posso deixar de falar isso. Por sermos cristãos, nós não somos obrigados e não temos, essa não é a vontade de Deus, você não tem que ser o melhor no que você faz. Amém? Você não tem que ser o melhor. Porque existem algumas teologias por aí que dizem isso. Você tem que ser o melhor. O mundo tem que olhar e ver que você é o melhor no que você faz. Não, você não precisa obrigatoriamente ser o melhor. Mas você tem que dar o seu melhor, fazer o seu melhor, que é diferente de ser o melhor. E você tem que ser diferenciado no sentido de que a maneira como você enxerga o trabalho, não só o trabalho em si, até mesmo como você lida com os pecados e como o pecado afeta o trabalho, vai se tornar diferente. E quando as pessoas ao seu redor que não conhecem Jesus observarem você e verem a forma diferente com que você lida com o trabalho, até mesmo e às vezes principalmente quando você erra, né? Quando você se depara com o pecado, as pessoas vão olhar e vão dizer, diferente. Por quê? O que te leva a agir dessa forma? E aí a oportunidade está aí para poder anunciar o Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu entendimento, Senhor. Que possamos, como diz a canção que nós louvamos aqui nesta manhã, que possamos Te glorificar em cada área da nossa vida, inclusive do trabalho. Senhor, que o Teu Espírito possa nos dar sensibilidade, para que possamos examinar a nós mesmos, que possamos perceber e nos dar conta de como o pecado afeta e tem afetado o nosso trabalho. Que durante essa semana possamos examinar a nossa forma como temos trabalhado. Que possamos examinar como o pecado tem corrompido o nosso trabalho, dos vários motivos através do qual eu resumi aqui. Que possamos, cada um de nós aqui, examinar a forma como tem trabalhado. Que possamos examinar e se encontrarmos, se o Teu Espírito trazer à nossa consciência atos pecaminosos ou maneira pecaminosa com que temos trabalhado ou lidado com o trabalho. Espírito Santo, que o Senhor também traga arrependimento aos nossos corações. Que possamos em oração reconhecer e confessar diante do nosso Deus. Que possamos confessar e, como diz Provérbios, abandonar esse pecado. Quem sabe que possamos reformar a forma como temos trabalhado. E que possamos de fato trabalhar para a glória do Senhor. Sabemos que enquanto o Senhor não voltar, lidaremos com o pecado no trabalho. Mas que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Que possamos estar sensíveis a perceber que até mesmo no nosso trabalho, ali conosco o Senhor está. E que possamos constantemente, como dizia Martim Lutero, vivermos em arrependimento diante de Ti. Que possamos constantemente reexaminar os nossos corações e a forma como lidamos com o trabalho. E que possamos, através disso, aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos der de anunciar o Evangelho com as nossas palavras, mas também com a forma como que trabalhamos. E que tudo isso venha a ser para a glória do Senhor, para todo sempre. Amém? O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Que vocês vão em paz e glorifiquem o Senhor no trabalho de vocês. Deus abençoe.